Bem-vindos a mais um episódio do Decodifixe. Como de praxe, quero iniciar agradecendo aos meus patrocinadores, a Vende Brindes, Fiorita Beleza Feminina, FWD Instalações, Axia Contábil, a Uniconsórcios, Energigold Suplementos, a Rocha Serve e a Ortobon Hermes Fontes Sans Clube e Barra dos Coqueiros. Muito obrigada mais uma vez por apoiarem o Decodifixe e estar comigo nesse projeto. Quero falar que o convidado de hoje é muito especial. Foi assim, difícil conseguir agenda com esse homem, mas deu certo. E quero iniciar fazendo uma breve apresentação, né? Porque é um convidado especial, merece uma apresentação também especial. Ele tem 28 anos de experiência, presença em 22 estados brasileiros e mais de 1 milhão de pessoas diretamente impactadas. Sua jornada é marcada por resultados consistentes, transformação profunda e autoridade reconhecida nos maiores eventos empresariais do Brasil. Já formou e lançou mais de 80 palestrantes profissionais, com mais de 900 eventos realizados e mais de 1.500 contratações efetivas em empresas, congressos, feiras e encontros corporativos. Autor de 5 livros, maravilhosos por sinal, incluindo o best-seller Vendas H2H, criador da trilogia Origem, Domínio e o Trono. É referência no desenvolvimento de especialistas que desejam transformar conhecimento em produto de alto valor, influência e retorno comercial. É sócio fundador da Império Instituto de Desenvolvimento Humano e Empresarial, embaixador da Rede Global de Mentores e idealizador do programa Evolution Business Class. Do Sena, se posiciona como mentor estratégico de quem busca, mais do que visibilidade, ajuda profissionais a estruturar sua mensagem, domina a comunicação de impacto e construírem um legado que permanece além do palco. Uau. Com vocês, Augusto Lucena. Que Falei apresentação. Certo, né? Nossa, fez um resumo aí. E currículo, não? Lucena, é um prazer, uma honra, né, receber você Prazer aqui. todo meu. Com certeza vamos explorar aí desse mentor, né? Foi Ser um pouquinho bate-papo. difícil conseguir a agenda, né? Foi um pouquinho difícil, mas deu certo, deu certo, graças a então. Deus. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer. Eu sempre falo que conhecimento ele serve para 2 coisas. Serve para gerar valor e ser compartilhado. E poder realmente, seja qual for o canal, né? Seja através de um palco, fazendo uma palestra, fazendo treinamento, ou seja aqui mesmo no formato podcast, que eu acredito muito na força desse conteúdo, onde ele pode chegar, onde ele pode alcançar. Uma palavra aqui que a gente atinja, né? Uma pessoa que será que insight bacana, que eles são poderosos, você pode transformar uma vida. Com certeza. E eu sou a prova disso, né? Assim, eu desenvolvi muito depois que criei o Decodifixe. Eu sempre fiz eventos, participei dos bastidores de eventos, comecei a subir no palco, mas sem muita técnica. Fiz alguns cursos que fui aprendendo, aperfeiçoando, mas o podcast, ele trouxe um controle emocional melhor para falar. Claro que eu estou diante de um mentor aqui, tá? Daqui a pouco ele vai falar aí um pouquinho. Quando ele falar, a gente só escuta. Mas com certeza, eu acho que é o treino, né? Eu acho que mais do que técnicas, treinar, tá aqui, tá comunicando, gravar os episódios, me fez realmente fortalecer mais essa parte de comunicação. E com certeza, cada vez mais melhorar, mas eu acho que é super importante. Normalmente o ser humano ele aprende por 3 canais, né? São 3 canais. E você aprende por forte impacto emocional, você aprende por associação ou você aprende por repetição. Sim. Então aqui nós pessoas que estão lidando com pessoas o tempo todo, principalmente que trabalham com vendas, vocês são de vendas, eu também sou de vendas, sabe que quanto mais você repete, quanto mais você tem ali uma metodologia, um argumento, né, e você vai repetindo isso, torna-se cada vez mais fácil de você persuadir, de você realmente levar a pessoa até a ação de fechamento, fechar um contrato ali. Então é repetição. Repetição. Nossa. Quanto mais repetição, melhor. Então, muitos, inclusive vendedores que estão no mercado hoje, eles não dão certo porque não tem o repertório. O repertório vem da repetição. É do estudo frequente, é da quantidade de livros que você lê, da quantidade de treinamentos que você faz, da
da quantidade de pessoas que passam pela tua vida e deixam alguma coisa, porque sempre tem isso, não é só o mentor em si, mas a possibilidade de você estar com os seus ouvidos sempre em modo de escuta, né? Onde você está ali, eu aprendo todos os dias, eu aprendo, por exemplo, com o porteiro do meu condomínio. É só você parar para escutar uma história que você vai ver que você vai ter uma lição bacana dali. E muitas pessoas não têm, né, essa percepção. Muitas vezes tem muitos que chegam até mesmo a ser resistente a ir para uma sala de aula, aprender a um treinamento quando a gente oferece, porque acham que já sabe de tudo. Exato. E aí eu falo para eles, você sabe qual é a diferença entre um sábio e um ignorante? Você sabe? Não? Sei não. O sábio, ele sabe que não sabe. O ignorante, ele tem certeza que sabe. Então, normalmente é assim. Quando a pessoa diz, pô, eu já sei de tudo, então tá na hora de morrer. Acabou. E eu tava até justamente falando sobre isso, né? Que, pra mim, o conhecimento nunca tem fim. E é algo que ninguém tira de você. Então, quanto mais conhecimento, mais eu quero aprender, mais eu quero... Porque eu sei que eu não alcancei ainda pelo conhecimento que eu ainda não obtive. Então, eu preciso de mais conhecimento cada vez mais. É o resultado que a gente não tem, vem do conhecimento que a gente não possui. E uma coisa falando de vendas, né? A gente abriu a empresa de consórcios e no início a gente não veio dessa área de vendas, né? Nem eu, nem Adriano. E começamos no progresso pequeno, conhecendo e tal. E quando eu li o seu livro, realmente fortaleceu muito, assim, a gente, porque ele fala da venda humanizada, que é o que a gente faz. Então, muita gente tem técnica de venda, mas não sabe humanizar isso, não sabe trazer isso realmente para o dia a dia de forma simples. E aí você trouxe isso no seu livro. Caramba, que massa. Assim, eu acho que foi um dos melhores livros que eu li de vendas, porque realmente... Só ter mais uma certeza do que ele realmente faz, assim, entender que todo mundo pode ser vendedor. Todo mundo pode ser, só é você saber colocar isso em prática de forma leve, humanizada mesmo, né? O livro, ele já está indo para a terceira edição agora, né? O Vendas H2H, né? Que é justamente um trocadilho entre B2B e B2C, né? O Business to Business, o Business to Consumers. Então, eu criei o H2H, que é de humano para humano. Então, ele leva essa questão de que vai vender muito mais quem dominar as ferramentas tecnológicas, como nós temos aí um aparato tecnológico incrível, né? Chega a ser assustador o que nós temos hoje de tecnologia aplicada, mas não esquecer de colocar o ser humano no centro do processo. Afinal, não são CNPJs comprando de CNPJs, são pessoas comprando de pessoas. Sempre vai existir. E sempre a questão emocional. A venda não é uma necessidade lógica. A venda é um processo emocional. As pessoas sempre vão se decidir emocionalmente. Elas podem comprar, elas compram de forma emocional e depois tentam justificar de forma racional. Bacana. Luciana, a gente já conhece um pouquinho aqui da sua história, mas eu queria que você começasse a falar como iniciou essa sua trajetória, assim, foi uma necessidade pessoal e você já trouxe para a parte profissional de treinar pessoas para o mercado, né? Começou com os eventos e hoje você é um mentor realmente de novos palestrantes. Como começou essa sua trajetória, se puder contar, resumir um pouquinho, porque é muito tempo, né, de história. Nossa, a história começa lá atrás, Camila e Adriano, muito tempo atrás. Então, eu tô falando de um mercado que era tudo mato, né? Então, eu só vim entender, na verdade, o que era esse mercado da educação, que a gente chama hoje de indústria do conhecimento, né? Eu vim entender quando começou a febre das redes sociais. Naquela época, nós tínhamos o Facebook iniciando. Quando eu abri uma primeira conta no Facebook, eu não lembro exatamente qual foi o ano, foi quando eu comecei a ver um monte de palestrantes me adicionando e tal. Falei, pô, tem essa quantidade tudo de palestrantes no Brasil, não estou entendendo. Daqui a pouco eles começaram as conexões. E aí eu fui vendo, porque naquela época eu passava de cidade em cidade fazendo treinamentos pequenos. Então era o ticket de CDL, de associação, Sebrae. Eu rodei bastante o Brasil, né? São praticamente aí, está até defasado, mas são mais de 20, são 21 estados que eu rodei, mais ainda aqui na região Nordeste. Então, só no meu estado, na Bahia, eu passei por mais de 140 cidades. É um estado que tem 417 municípios. Então, e eu andava com o guia 4 rodas. Sabe aquele guia 4 rodas? É que você abria aí. E não tinha nenhuma tecnologia disso, não tinha celular, não tem nada disso. Então, você abria o guia 4 rodas e também tinha um mapa, que eu comprei um mapa do Brasil, que eu comprei numa banca de revista.
E ali tinha as cidades, tinha ali alguns dados de renda per capita e tal, e eu escolhi ali no mapa. Tinha eu tenho esse mapa até hoje, tá? Tá lá cheio de as bolinhas, botava aqui, ó, aqui dá uma palestra, aqui dá uma palestra. E eu montava aquele roteiro ali e eu saía naquelas cidades fazendo praticamente tudo. Mas como é que eu iniciei nesse mercado? Caramba, ó, eu tô falando de quando eu saí de Salvador. Isso eu tô falando quando eu fui ser garçom em Salvador, era garçom na areia da praia do Jardim de Alá, numa barraca chamada Internacional, que não existe mais. Ela foi demolida, aquelas barracas de Salvador. E aí eu dormia na barraca, você ter ideia, nos finais de semana, eu montava toda a estrutura e ali eu ganhava gorjetas. Olha que interessante. E ali naquela estrutura eu atendia várias pessoas, até que um advogado, que eu atendia muito bem, sempre fui nesse conceito da humanização, de cuidar, de tratar bem as pessoas. Ele, caramba, cara, ô Augusto, cara, eu gosto do seu atendimento, da forma com que você trata a gente, minha família. Eu tenho um restaurante aqui na Pituba, cara, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, cara, eu quero sim. Cara, eu trabalhava com perna na areia, chão, quente e tal, então, cara, eu quero, não, eu vou. Então vamos lá, vamos fazer uma entrevista e tal, você começa lá. Cara, resultado, fui trabalhar, passei um bom período lá com ele, não lembro exatamente os meses, mas eu acho que foi 8, 9 meses com ele. Ele chegou a ter 3 restaurantes e eu cheguei a gerenciar, inclusive, você tem dele como garçom, eu cheguei depois a gerenciar a rede. Mas eu não queria exatamente aquilo para mim, né? Enquanto eu fazia aquilo ali junto com meus estudos, né? Juntando junto com meus estudos, porque eu me formei muito cedo. Com 16 anos de idade, eu me formei naquela época no antigo científico, né? Formação geral era o científico. E 94, eu tô falando de 94. Olha isso. No mesmo período, 16 anos, eu cheguei a fazer as provas em casa porque eu acabei contraindo uma doença, na época, uma doença muito rara. Era em cada 1 milhão de pessoas nessa perna, inclusive que eu sofri um acidente, foi nessa mesma perna, essa perna sofrida, viu? E era uma dor absurda, uma dor crônica. E essa síndrome eu fiquei durante muito tempo em cima de uma cama, definhando. Eu cheguei a pesar 30 quilos, pra você ter ideia. E eu tomava injeções de morfina todos os dias, né? E eu cheguei a fazer as provas em casa e tal. Inclusive cheguei a ser desenganado pelos médicos na época, pra você ter ideia, porque ninguém sabia, não estava nada de raio-x, de exames, absolutamente nada. E aí eu tive que recorrer, fiquei um bom tempo com isso aí, até depois descobrir, né? Porque era algo muito, muito raro. Mas, resultado, acabei, né, passando por essa fase difícil aí, foi um vale da sombra, né? Mas acabei passando. E com 16 anos, eu tive também a minha paternidade reconhecida, porque eu sou filho de um relacionamento extraconjugal. Então, meu pai reconheceu a minha paternidade com 16 anos, nessa época formado. Eu fui, depois que eu passei por esse momento, eu fui até ele para pedir uma ajuda para pagar um curso pré-vestibular. Então, na época, o curso pré-vestibular custava R$80, o melhor curso, ali na cidade de Alagoinhas, que é minha terra natal. E a resposta do meu pai, quando eu falei, pai, estou formado, agora para entrar na faculdade, na UFBA, então eu queria fazer ou medicina ou jornalismo, olha isso. Sim. Eu me vi ali um Ilha Bom, né, então, no jornal, ou sendo um médico, né, ainda bem, olha que interessante. E a resposta do meu pai foi, quando eu falei, estou formado, ele disse, você está formado? Agora pegue uma caixa de picolé, bote na cabeça no ombro e saia para vender. Essa foi a resposta que eu tive. E durante muito tempo eu fiquei machucado, magoado. Eu falei, cara, pô, meu pai tinha condição, me ajudou, minha mãe não tinha condição. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica em Salvador. E eu, cara... E dali em diante, realmente, eu vi que eu não precisava depender de ninguém, né? Eu podia buscar e construir a minha própria história. Então, não saí como uma vítima, nunca reclamei. Aliás, eu sempre agradecia meu pai. No leito de morte, eu cheguei a agradecer a ele, inclusive por ele me dar essa resposta. Porque eu entendi justamente que, se eu quisesse, eu teria que ir atrás. E foi isso que eu fiz. Eu peguei uma caixa de picolé, fui para os estádios, fui para o estádio de futebol, fui para a escola pública e vendia. Minha avó fazia uns pastelzinhos também, eu colocava no bolo e a gente ia vender. Ali era minha escola de vendas. Porque eu já tinha uma outra escola antes, porque eu pegava algumas coisas de casa e levava para a fila do rolo, né? Sabe a fila do rolo, de troca? Foi troca, resta. E uma vez eu peguei a coleção de Roberto Carlos da minha mãe. Eita! De disco de vinil.
Tudo, uma coleção Aí, quando, gigante. quando chegou em casa só com dinheiro. Foi, aí eu entreguei pra ela o dinheiro, tá, mas vendi. Aí ela tava precisando, eu falei, cara, eu vi que tava precisando, e aí vendi. Mas depois de um tempo, né, quando eu tive condição, eu dei a coleção toda em CD pra ela. Oh, que massa. E, pra completar, o sonho dela era assistir o show de Roberto Carlos. Eu botei ela no camarote pra assistir o Valeu show a de Roberto pena. Carlos. Valeu muito a pena essa venda desse livro. E aí, resultado, ele não teve, e eu fui pra minha escola de vendas foi essa aí. Então, cheguei com 16 anos, aí depois desse episódio de vender picolé, de fazer essas coisas, eu fui pra Salvador. Aí foi aí que eu comecei a ser garçom, depois pro restaurante, e eu botei o currículo depois de uma empresa de Fortaleza, na época, que era um escritório para trabalhar com RH, e eu nem sabia, eu estava ainda cursando na faculdade, na parte de administração, porque eu acabei de fazer administração, e abandonei, inclusive, depois, para ir para essa empresa, em RH. E aí comecei lá como um estagiário, e saí dessa empresa um tempo depois, como diretor na área de marketing. Você tem ideia, era Fortaleza e Natal. Mas aí não deu certo, a gente teve algumas desavenças lá com o diretor e tal, enfim. Eu fundei a minha primeira empresa, isso eu tinha uns 23 anos. Então já é empreendedor desde sempre, né? Desde sempre, né? Fundei a minha primeira empresa, aí com um sócio na época, com um professor dessa empresa também, mas acabou dando certo durante o período. Depois a gente teve alguns problemas também, inclusive quando a esposa dele acabou se metendo também no negócio que não era para se meter e tal, e acabou a gente separando ali essa parte. Mas aí a gente montou uma equipe, depois fiquei um tempo sozinho, quebrei 2 vezes, inclusive nesse período aí a gente quebrou, depois teve uma outra empresa que eu acabei falindo também. E quase que a terceira vez também, até aprender. Tudo isso São os aprendizados, né? E tudo isso aí é bagagem, é trajetória. A gente vai criando musculatura, né? Exato. Pra ir em frente. Cara, e aí, depois disso, eu me lembro que quando eu vendia os treinamentos, olha que interessante, eu passava nas escolas, a gente pegava a aula, era aqueles cursos de auxiliar de escritório administrativo. Profissionalizante. Isso, e aí eu ia pra escola, e eu não sabia nem como é, as pessoas olhavam assim, esse cara é muito fraco. E eu vou aprender com ele? Eu vou aprender. Não, eu era muito ruim, cara, muito ruim. Você é doido. Aí eu comecei a explicar, cara, eu tenho que mudar isso. Eu não queria voltar pra onde eu tava. Quando eu fui jogado assim na selva, né? Então eu tinha que aprender. E eu aprendi e comecei a modelar. Tinha um cara que eu comecei a modelar na empresa e tal. Aí comecei a estudar. Fui mergulhar nos livros, revistas. Naquela época tinha, inclusive, a técnica de vendas que não era venda mais ainda do meu amigo Raul. São todos meus amigos hoje, né? Impressionante que antes não. Impressionante. Todos meus amigos. E aí comecei a estudar, cara, sobre a área. E eu me lembro como hoje. Depois de tudo isso, quando eu montei o meu primeiro curso, porque as pessoas falavam assim, Lucena, cara, é você que lota. Isso aí já foi em outra fase, tá? Isso já foi por volta dos meus 25, 26 anos. Você que lota os auditórios, é você que está na frente de tudo, tá? O pessoal reclamava muito do palestrante, da dicção dele, do conteúdo, e eu que recebia essas reclamações. É você que tem que estar lá, cara, para ensinar a gente. Oh, que massa. É você que tem que estar lá. E eu ficava, cara, será que eu tenho condição, cara? Será que eu consigo fazer isso? Aí eu falei, mas eu ficava pensando, né? Eu não tenho ainda conhecimento suficiente para fazer isso. Mas a necessidade falou mais alto. Aí chegou um momento que eu não dava mais. Eu falei, cara, vou parar de ser coadjuvante e partir para o protagonismo. O que é que eu fiz? Fui montar meu primeiro curso. Na época, você ter ideia, eu tinha saído da empresa. E aí eu comprei um livro do Richard N. Bolles, de empregabilidade, era 600 páginas, devorei esse livro, comecei a fazer testes vocacionais, coisa de psicólogo, aprender a fazer testes vocacionais, e montei um curso de como conquistar o emprego e descobrir a profissão ideal. Ai, que massa. E detalhe, eu era desempregado, né? Você já era empreendedor, né? E aí, com esse curso, cara, eu montei 3 dias de curso, montei uma apostila maravilhosa. Eu tenho até hoje esse material, tudo tenho como prova. Massa. Aí eu tenho uma maleta lá que eu boto tudo dentro, né? Deixo tudo lá guardadinho. Cara, e eu saía nas escolas. E aí chegava naquela época a prefeitura
conseguia falar com o prefeito, com o secretário, a prefeitura pagava tudo, despesa zero. Eu ia para as escolas manhã, tarde e noite, divulgava e lotava aquele curso de R$40, R$50, dinheiro vivo. Eu tinha uma maleta, pegava dinheiro dentro. Dinheiro dentro, porque não tinha cartão, não tinha nada dentro, dinheiro vivo. E ali, pronto, eu tinha uma estrutura muito simples, né? No caso que eu não tinha nada, era tudo emprestado. Então, uma caixa amplificada, um microfone com fio e o retroprojetor. Que havia, que você botava lá, aquele negócio, a parede suja. Eu me lembro como hoje que eu fui fazer uma palestra em Ubaúba, uma das minhas primeiras, tudo pago lá, prefeitura, o clube lá, a parede suja, cara, não tinha uma tela. Falei, cara, mas é aqui. Aí botei o negócio, eu fazia transparência, pra você ter ideia, era Xerox. Então, às vezes eu pegava uma transparência, botava 3 textos, e ali só fazia virar. E aí falava em cima daquilo. Olha, eu sou dessa época, hein? Tô entregando minha idade. Não, Mas eu lembro, né? Eu lembro de também, tudo isso, porque meu pai tinha escola, então essa parte de educacional no início eu já conheço tudo. Depois disso veio o projetor aquele de disparo com controle remoto, que eu comprei que você tem que deixar tudo escuro para passar. Aí depois, muito tempo depois, foi o Data Show. Depois. Aí hoje, quando você pega uma estrutura que a gente coloca, telão de LED, mega estrutura, você bota os melhores microfones, numerosas suíte câmera, você conhece tudo essa parte aí, né, de mesa. Não sabe o que passou pelo retroprojetor, né, ali, né? Sabe. Aí, sou bem criterioso, né, com essa parte. Contratar, pra mim, tem que ser os melhores equipamentos. Cara, e aí o negócio foi andando, deu certo. Aquele Luciano, e eu fazia, sabe o quê? O panfleto. Fazia o panfletinho ali, saía xerocando, chegava e panfletava e botava no serviço de som de alto-falante da cidade, botava no carro de som, ia lá na emissora de rádio e pau. E escola, manhã, tarde e noite, na escola, de dia eu dava na empresa. Até que eu fui me especializar em vendas. Eu falei, cara, vendas, pra mim, eu sou o vendedor. Você é o vendedor, é o chave de tudo. E aí fui estudar venda, pesquisar venda, me posicionei como um cara de vendas. Aí eu me lembro que eu montei um curso na época também de formação de administradores de empresas para o próximo milênio, com um sócio. Esse curso também de 5 dias, a gente falava sobre administração, economia global, Código de Defesa do Consumidor, direito trabalhista, relações humanas, tudo isso dentro do curso, porque o conhecimento era muito limitado. As pessoas não tinham acesso que tem hoje. Não tem acesso a mentores, tudo que você tem hoje. e Então, era novidade. Até nas próprias redes sociais, YouTube, canais, podcast, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Aí você... E às vezes eu fazia 3 turmas, cara. Voltava manhã, tarde e noite, lotado ali. E fazia, pronto. E aí a maletinha tava cheia de dinheiro. Aquela maletinha. É bom. Entendeu? Luciana, mas você quando subiu a primeira vez no palco, qual foi a sua sensação? Você, na verdade, planejou. Não, Imagina o vendedor de praia, tá no palco assim. Cara, um filme que passou na sua cabeça. Eu subi com o chamado kit crente, né? Que era meu paletó, comprava na C&A, Riachuelo. Eu comprava já comprava gravata com nó, a camisa folgada. Tem foto de tudo isso, tá tudo documentado. E aí eu subi ali, cara, eu falava, caramba. O frio na barriga, né, demais, nervosismo, você saber se as pessoas chegando pro evento e você ali com aquela tensão total. Cara, e aí eu tinha que fazer, simplesmente na minha cabeça era, eu tenho que fazer. Naquele palco que você subiu a primeira vez, quantas pessoas você olhou assim? Cara, eu me lembro como hoje, eu subi no primeiro palco que eu subi, foi nessa base de 24 a 25 anos, foi a minha primeira palestra, de 24 a 25 anos, quando eu subi a primeira vez. E tinham aproximadamente, eu tenho muito registro daquela época, inclusive em foto, tem alguns vídeos que eu vou até soltar isso nas redes sociais para você ouvir o tempo, entendeu? Mas tinham na faixa de 150, 200 pessoas. Muita gente. Tinha eventos que eu colocava 300, 400 pessoas. E naquele tempo não tinha essa quantidade de palestras que tem hoje, né? Espalhado. Então, assim, você subir em um palco para 150 pessoas, 200 pessoas, absurdamente. E imagine o frio, o que você passou na sua cabeça, a imagem que passou na sua cabeça, toda aquele... Caramba, eu fui vendedor de barraca de praia, eu fui vendedor de restaurante, fui gerente, fui vendedor, aprender através de jornais, de revista.
Imagine isso na sua cabeça, que depois de 16 anos foi reconhecido pelo seu pai. E isso eu acho que isso aí deve se torna mais resiliente ainda hoje em dia, para você mostrar a novas pessoas, né? A questão de estar no caminho correto, de você seguir influenciando e exatamente pessoas, né? A importância da gente saber contratar mentor correto, né? Pessoas que têm realmente história, trajetória, que buscou, né? Uma pessoa que fez um curso e de repente é mentor. Não é isso, né? Eu não sabia nada eu não sabia nada dessa disso, história, né? De Lucena. Eu conhecia a Lucena, eu via a Lucena. Anos, né? Eu conhecia a Lucena, mas eu via a Lucena de hoje de beleza e tal. Né? Palestrante formado. E não é mais do que de crente. Não é mais do que de crente, não. Mas, Lucena, eu sou fãzaço mesmo de você. Eu acho massa. Eu achei muito interessante porque você falou da parte de curso profissionalizante e meu perfil natural é estável, né? Então eu sou aquela pessoa muito introvertida. Então eu sou formada em administração e trabalhei durante 10 anos em processos administrativos mesmo, financeiro, é o que eu mais amava, porque era só eu e os números, não tinha ninguém do meu lado. E comecei recebendo uma proposta para dar aula em curso técnico e profissionalizante. E aí, quando eu recebi a proposta, meu Deus, eu dando aula, e aí quando eu comecei, realmente despertou isso em mim, de que eu era capaz, né? Sim. E aí fui aperfeiçoando, fazendo cursos, treinamentos, não parei mais desde então, mas comecei também, assim, dando aula daquele empurrãozinho que fez eu aceitar, foi a necessidade financeira. Na época, tinha meu filho, um aninho na época, eu fiz, um filho para criar, eu vou aceitar a oportunidade. E isso transformou realmente em uma capacidade de algo que eu não sabia que eu tinha, nunca me imaginei num palco, por exemplo, quanto mais dando aula. E na época, os cursos técnicos profissionalizantes tinha 50, 60 alunos numa sala, e eu, meu Deus, e comecei, acho que é muito interessante começar, você aceitar essas propostas, porque realmente isso fortalece demais. Como você diz, é o treino, né? É o treino. A gente tem que entender também os estágios, né, da nossa vida, em que estágio a gente se encontra. Por exemplo, durante muito tempo, durante um período da minha vida, eu fiquei só, né? Então eu tinha que fazer tudo sozinho. Então eu era o cara que fazia tudo, né? E depois montei uma equipe, aí foi durante o período depois, essa equipe já não serviu, aí voltei a ficar só novamente. E aí eu sempre fui um cara da conexão, né, de estabelecer conexões com outras pessoas, de buscar realmente contribuir de alguma maneira. E também, claro, né, você faz isso como até mesmo ativando um gatilho poderoso, que é o gatilho da reciprocidade. Então, você ajuda, mas você sabe que, claro que você não vai com esse intuito, mas as pessoas que a gente ajuda, automaticamente você cria um banco ali que as pessoas fazem questão de contribuir também. Foi isso que eu fiz a minha vida toda. Então, depois de um tempo, eu me lembro como hoje, passou um tempo, eu já estava em outro estágio, totalmente diferente, entendeu? Na época eu já estava com atividade de consultoria, a Lucena Educação Corporativa, aí já estava com a musculatura bacana, já estava rodando já outros estados, já estava com as operações, só que eu entendi que eu estava estagnado, bati no teto, eu tinha que me aliar a alguém mais forte do que eu, para eu chegar onde eu queria chegar. Foi aí que surgiu a KLA. Sim. Então, na época, eu era um cliente da KLA, pra você ter ideia, a KLA tinha produtora, né, eventos grandiosos em São Paulo, Hotel Transamérica, 7.000 pessoas, Portugal, México, Estados Unidos, todo canto. Então, a KLA, para mim, era a maior referência. Eu me lembro como hoje, eu mandei um e-mail para Edilson, eu não sabia que ele me ia responder, né, que era o fundador da KLA, que foi meu mentor, um dos meus mentores, e ele me respondeu rapidinho, tal, cara. Aí eu falei, eu faço isso aqui, tal, no Nordeste, tal, ele se interessou, cara, vai ter um evento assim, cara, vem pra cá. E aí, o meu primeiro evento que eu fui, foi na ilha de Comandatuba, lá em Ilhéus, naquele hotel maravilhoso, eu paguei um ticket, inclusive, na época de R$7.000, para estar nesse evento, que era com o Carlos Alberto Júlio, que me ensinou, foi um dos meus mentores da HSM, na época ele dirigia a HSM com faturamento de 2 bilhões, e cara, foi um evento assim que abriu portas, eu conheci o Edson lá, e eu me lembro na mesa com ele, cara, eu faço isso e isso, aí ele perguntou, cara, eu quero fazer um evento porque eu não vou ficar na minha cidade natal, porque a perspectiva lá é mínima, não tem como eu criar algo grande naquela cidade. E pra onde você quer ir? Cara, eu rodo já bastante o Brasil, mas eu quero ir pra Aracaju. Aracaju é uma cidade que eu quero, inclusive, abraçar, tá? Eu falei, beleza, eu quero fazer um evento lá de despedida da cidade. Eu falei, quem é que você quer levar?
Ele falou assim, cara, eu tô pensando aqui e tal, mas pode ser você. Aí ele falou, quer ter certeza? Tá, quanto é que você vai me cobrar? Ele falou, nada. Ele balançou a cabeça, não, pode tocar o pau lá. Ele falou, vou tocar o barco. Pode colocar, só pagar só a despesa logística e pode fazer o evento. Ele falou, já era um teste, né? Tava testando. Aí eu falei, sério isso? Ele falou, sério, pode fazer. Tá bom, então. Cheguei de lá, cara, com aquela energia, o gás total. Aí peguei o melhor hotel da cidade. Pra você ter ideia. Aí comecei a pegar os patrocinadores, comecei a fez um evento. Aí coloquei 500 pessoas no evento lá em Alagoinhas. Aí o Edilson vindo para um evento de 4 horas uma noite. E aí, pau, trabalhei feito doido. Aí ele sentiu a força, falou, esse moleque é diferente. Aí ele sentiu, eu falei, tá, agora meu objetivo era Caju. Então tem a minha empresa, eu tinha mais 2 negócios também. Que depois que olha isso, a importância de você ter foco, né, em um local só. Hoje eu empreendo na educação, né, na educação corporativa, eu tenho uma esteira bem abrangente, uma esteira de produtos grandes, né, mas dentro de uma área só. Então naquela época eu estava com 2 outros negócios diferentes. Então quando eu me fiz dos outros negócios e foquei só no negócio, o negócio expandiu. Deu bom, né? Aí eu vim para Aracaju, aí ele falou, quando você estiver estabelecido, você me fala. Aí eu vim para Aracaju, aí comecei aqui, montei um negócio ali na Hermes Fontes, onde tem aquele prédio da Drogazil, ali era nosso também, na Hermes Fontes. A gente montou um escritório ecológico chamado Eco Office, era uma franquia de Campinas, mas não sendo sustentável. Ainda peguei a Petrobras aqui, a Vale, mas não estava preparado ainda para isso, era muito caro ainda para... E aí acabou passando. E aí quando eu desfez esse negócio... foquei totalmente aí no trabalho com a KLA. Aí comecei a fazer evento. Aí eu fiz o primeiro evento aqui, lá na época era Delmar, depois passou, né, para outro hotel, mas era Delmar ainda. Eles faziam, eu vendia, eu só fazia vender. Depois foi pro Quality, aí fui para Alagoas, fiz Arapiraca também, enfim. E a gente começou a desbravar. Estourou, né? Aí, no segundo semestre, eu via que tinha uma necessidade, eu ia para alguns eventos aqui, ali na época no Espaço Emes, né? Sim. E aí via pessoas sentadas numa cadeira de plástico, não tinha café, Sem não tinha água, o som... aquele som falhando, e o palestrante lá tentando com calor absurdo. Cara, tá errado isso aqui. Não tem condição, a gente tem que fazer um negócio diferente. Eu cheguei, vi com o conceito de colocar num hotel... bacana, um hotel diferente, com coffee break, com serviço diferenciado. Eu me lembro como hoje, meu ticket era 299 naquela época, pra você ter ideia. E o primeiro evento que eu coloquei na faixa de uns 90, 96, 98 pessoas. Você ter ideia. Ana, muito bom. No primeiro evento com isso. Aí fui fazendo. Depois de eu fazer uns 4 eventos com palestrantes, 2 palestrantes, aí eu fui para os congressos. Aí comecei a fazer um congresso, começando à tarde, terminando à noite, depois eu fui para aquele, começando pela manhã e o dia todo, depois 2 dias, e fui testando os modelos. Fui criando vários produtos, e trazendo palestrantes de vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo. Eu trouxe palestrantes da Espanha, dos Estados Unidos, trouxe o Jacob dos Estados Unidos da época, isso falando em 2011, 2012. Sim. Você tem ideia? Ele nem gostava de palestrar, ele nem tinha experiência de palestrar, até hoje ele não gosta. Ele gosta de escrever. Mas tem um conhecimento espetacular. Maravilhoso. Kepler, por exemplo, foi um lançamento em 2012. Meu amigo João Kepler mesmo, a gente teve um início lá bacana, ele não tinha nem perspectiva, ele tinha um negócio lá na época com vendas. E aí, depois criamos um produto com ele, na época em Frazão, que era o vendedor da área digital, ele começou a rodar na rede. Aí a KLA se transformou na franquia, eu fui o franqueado número 1. Em resumo, me tornei o franqueado mais premiado do grupo, né? Com mais de 60 unidades pelo país. Eu acabei vendendo a maior parte dessas unidades, o pessoal vinha aprender aqui com a gente. Inclusive o pessoal de Florianópolis, de João Pessoa, são todos discípulos do trabalho daqui, né? E aí o negócio explodiu, né? Até então, fechar o ciclo em 2018. Foi quando eu terminei o ciclo com a KLA, porque entendi que era o fechamento do ciclo. E fundei a fábrica de mentores. E a fábrica de mentores no qual eu sou sócio ainda, né? E agora, recentemente, fundei mais uma empresa que é a Império,
que é o Instituto de Desenvolvimento Humano e Empresarial também, com o objetivo de abraçar o Brasil inteiro aí. Bacana. E não só a questão de eventos, mas você também está fazendo as mentorias, né? Está trazendo pessoas, formando novos profissionais, palestrantes, que isso é maravilhoso demais. Eu queria só que você desse um exemplo, já que você fala de legado, né? De deixar um legado nos palcos. Do bom profissional e de um profissional de legado mesmo, que vai deixar uma boa história, que vai trazer realmente o conhecimento. Qual a diferença desses dois profissionais para você? Então, quando a gente fala sobre esse mercado, a gente está falando de um mercado, talvez as pessoas ainda não entendam o poder desse mercado. Sim. Tem pessoas que dizem, eu quero ser palestrante, eu quero ser um treinador, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma história de vida. A gente tem que ter os pés no chão, né, com relação a isso. Tem muita gente que não tem. As pessoas falam assim, porque o palestrante está em bons hotéis, né, nos melhores hotéis, ganhando cachê, isso e aquilo. Não é bem assim. Primeiro a gente tem que saber que é uma missão. A gente tem que trabalhar por missão. A missão nossa é uma missão muito nobre, de transformar vidas, de transformar empresas, e isso aí através do seu conhecimento, através realmente da sua história, da sua mensagem. Isso tem que ter metodologia. Então, quando a gente fala sobre formação de legado, palestrantes de legado, a gente entende que é o seguinte, você não tem que estar nesse mercado por estar, você precisa, porque é o capital, é o dinheiro, não. Você tem que estar pelo seu propósito, pela força da sua missão e do seu propósito. Perfeito. Então, quando eu entrei nesse mercado, eu entendo porque eu tenho uma trajetória, você viu, que é muito grande. Aqui é só um resumo, mas tem muita coisa que eu passei que eu não vou comentar aqui porque o espaço não dá para a gente falar. E eu me prontifiquei agora a pegar toda essa expertise minha de contratante e de palestrante que já pisou nos principais palcos do Brasil, que está nos maiores eventos do Brasil, e colocar isso dentro de um método, de uma metodologia. Bacana. Né? E entregar isso. Porque antes eu não tinha acesso a mentores. Se eu tivesse, eu estava bem explodia muito, né? Mais rápido. Muito mais então rápido. Tive que passar por todas as etapas. Hoje você pode encurtar. E pegando essa experiência, colocando para que as pessoas tenham a facilidade que você não teve, né? Exatamente. Aí quando eu falo nisso, da formação de legado, é porque muitos querem o palco, mas nem todos vão ter o palco. Entendeu? Querer é uma coisa. Palco, ele não se pede, palco se conquista. Conquista pelo seu trabalho, pela sua competência, e é isso que a gente avalia. Cara, não adianta você ter só o conhecimento. Você precisa saber como organizar esse conhecimento dentro de uma metodologia e fazer uma palestra que seja realmente espetacular, porque não é a aula, é uma palestra. E a palestra tem vários recursos para você realmente fazer com que aquele momento ali seja de transformação. Só uma história, né? Tem que ter conteúdo, tem que ter algo que você vai realmente transbordar ali para as pessoas que estão assistindo, né? Na cena. Acho muito e a proposta é justamente do legado, né? De você realmente construir um legado através do seu conhecimento, que é o conhecimento que vai transformar, né? O conhecimento vem das pessoas. Você vai pegar aquele conhecimento e vai realmente transmitir aquele conhecimento ou seja, através de uma mentoria, seja através de uma palestra, seja através de uma imersão, enfim. Mas o mercado é um mercado, você tem ideia, que movimenta 1,3 bilhões anualmente no Brasil, só fica atrás dos Estados Unidos. O mercado brasileiro é o segundo maior do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, pra você ter ideia. E nós estamos falando de 127 mil palestras acontecendo todos os anos, e está crescendo cada vez mais esse número. Só em São Paulo. Na mentoria ainda, vai fechar aqui esse podcast, eu fechando minha mentoria, porque já estou vendendo o pitch. Aqui já está dando a vontade de entrar, porque realmente é mais conhecimento, quanto mais assim a gente precisa. Só em São Paulo, Adriana, só em São Paulo, Camila e Adriana, só em São Paulo é um evento a cada 2 minutos. Sim. Um evento acontecendo, nesse momento agora que a gente está falando aqui, está até acontecendo vários eventos lá em São Paulo. E não tem dia, não tem horário, não tem... São Paulo não tem isso, é um evento a cada 2 minutos. Só mostra mais ainda o porquê da gente buscar novas possibilidades, novas conhecimento, conexões, isso é bacana. O celeiro tá lá, né? Então, hoje eu tenho, a maior parte dos meus parceiros de negócios, hoje eu tenho um banco com mais de 800 nomes
dentro das duas empresas. Então, eu gerencio muito. Hoje eu faço curadoria de grandes eventos em São Paulo, eu faço curadoria de grandes masterminds, de grandes nomes do mercado, porque são produtos, são coisas que eu não divulgo tanto assim, as pessoas nem sabem. Pouco eu faço aqui para dentro. Sim. Um órgão ou outro me contrata aqui para fazer alguma curadoria, mas o pessoal lá contrata o tempo todo. E eu que faço toda essa parte, de entender, ó, o palestrante tal fica aqui, esse aqui fica para abertura, esse aqui fez fechamento, esse aqui só tá pro coffee, esse aqui volta pro almoço, porque eu já assisti mais de 7.000 palestras. Sim. Entendeu? Talvez eu seja o cara do Nordeste que mais assistiu palestras. Porque ainda não tem esse dado não, mas provavelmente mais de 7.000, porque a todo momento chega material para mim, para eu avaliar e tal. Claro que hoje eu priorizo o meu ecossistema. Claro. Eu não posso ficar, Luciana, vê aí se tá bom. Não, eu não tenho tempo para isso. Entendeu? Mas assim, dentro do meu ecossistema, os meus mentorados, eles estão acompanhados, bom, eu pego na mão e a gente vai junto até o final. E o detalhe, a gente prepara ele, né? E se ele tiver a competência que a gente realmente quer, se tiver preparado, a palestra maravilhosa, a gente projeta no mercado, porque a gente tem um palco. Sim. Bacana. Só terminando aqui, já buscando um pouquinho desse conteúdo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de consistência, né? Da constância. Porque muitas vezes você está aí, é mentorada, a pessoa começa a dar uma palestra e de repente para, isso não é para mim, porque às vezes não deu certo o primeiro, mas para até criar autoridade, eu queria que você fale dessa jornada, né, do palestrante, da pessoa que está iniciando uma jornada, não desistir no primeira palestra, por exemplo, né, que ela crie realmente uma constância até criar autoridade, como é esse processo, assim, você que tem experiência com palestrantes que estão iniciando, palestrantes já grandiosos, como o que você falaria sobre esse processo, né, da constância até você realmente ser autoridade de palco? A primeira coisa é justamente você não desistir, né? Você entender qual é realmente o que é que você quer, exatamente, e persistir em cima disso. Foco, disciplina, para você alcançar aquele objetivo, porque não é fácil, não vai ser assim. Você não vai explodir assim rapidamente. A não ser realmente que você já venha trabalhando isso, né, nos bastidores, até o momento que chegar uma oportunidade X e você, for o palco aqui, é minha oportunidade. Eu já tenho vários palestrantes meus que eu lancei assim. Eles estavam mais no anonimato, mas estavam preparados. E quando foi tirado dali, daquele meio, e foi colocado no lugar certo, eles, explodiu. Entendeu? Às vezes é um conteúdo que você lança na internet, que viraliza, e de repente você é convidado para poder fazer palestras, fazer elementos, é assim que as coisas acontecem. Quando a gente fala em não desistir, tem até uma frase que eu gosto muito do cineasta Tarantino, ele diz assim, ó, as pessoas não perdem os talentos, as pessoas perdem a vontade de vencer. Muitas pessoas perdem essa vontade. Subi, não gostei, se cobra muito, entendeu? Não entende, olha que interessante. Quando eu vou lá no início, quando eu subi no palco, eu me preocupava em entregar muito sem reservas. Eu fazia uma palestra que é para durar 50 minutos, eu fazia uma palestra de 3 horas. Caramba. Eu saía esgotado, cara. E eu ficava me cobrando, Camila e Adriano, o tempo todo. Esqueci daquela história. Cara, esqueci de contar aquela piada. Cara, esqueci de contar aquela... As pessoas não sabem. E eu ficava me torturando. Mas eu esqueci da faltou alguma coisa. Porque faltou alguma coisa. E naquela época eu tinha muito, né? Eu modelava bastante. Ali eu modelava o Claudio Diogo, o Carlos Risoff. Eu modelava ali. Tinha uma galera que eu gostava muito. E ali eu pegava algumas coisas dali deles e colocava. Aí eu entendi também que você tem que ter autenticidade. Você tem que ter um conteúdo original, assim, uma forma, tudo isso. Esquece, tudo bem, você modela algumas coisas, mas eu sei exatamente hoje quem são as cópias e quem são realmente os originais. Bacana. Tem palestrantes que estão no mercado, inclusive, que eles fazem o quê? Eles são os verdadeiros palestrantes mosaicos, aí chama de mosaicos, que é o palestrante que pegou um trecho, pegou outro trecho de um, trecho do outro, tal, ele montou uma palestra mosaico ali, sabe? E aí pegou a história. Né? Aí a escada é do Godry, a história do posto de combustível é do Alfredo Rocha. Eu sei exatamente. Então você sabe que aquela história não é dele. Não é dele, tudo montado, né? Bacana. E nada contra, Adriano. Por exemplo, você chegar e contar uma história de outra pessoa, mas você deu crédito. Positivo. Exato. Entendeu? Ó, segundo... Se for uma citação... Você acabou de lançar isso, lançou uma mensagem, uma frase aí agora, mas você citou. Citei. Então, é muito, esse cuidado que você tem que citar tudo. Você falou, Lucena, acho que a autoridade ela vem da autenticidade, né?
Quanto mais autêntico, mais autoridade você cria, porque você está sendo você e vai conquistando. Bacana. E se conquista, até porque a percepção de valor das pessoas vem a partir da sua autoridade. Você vai conseguir vender, por exemplo, high ticket, um evento com um valor maior, por exemplo, se você tiver muita autoridade. Porque hoje é muito fácil você chegar ali e pesquisar quem é esse cara, quem é o Lucena, quem é a Camila, quem é o Adriano. Pesquisar aqui, deixa eu ir aqui no Instagram, vou ver o que esse cara faz. Antes você não tinha esse acesso. As pessoas iam para o auditório e ficavam naquela expectativa. E muitos eventos eram frustrantes. As pessoas ficavam frustradas. E não recebem a entrega que você espera. Né? E eu já vi, inclusive, grandes nomes, celebridades. Eu já tive no palco com grandes celebridades. Eu vi celebridades que tiraram ali do evento cachês altos. Eu tenho palestrantes hoje, celebridades no meu banco que cobram 400 mil, 500 mil reais para fazer uma palestra, mas não se preocupa em fazer briefing e nada, entendeu? É ele botar lá tal. Hoje a gente ensina a metodologia, cara, não adianta. Você tem duas opções. Olha que interessante isso na indústria do conhecimento. Você vai contratar porque a pessoa é celebridade, entendeu? Por exemplo, o cara vai comprar uma celebridade como Mário Sérgio Cortella, por exemplo. Cortella, não importa o tema, importa? Não. É o Cortella. Qual é o tema que ele vai proferir? Não quero saber. Hoje, para o meu amigo Rufino, que foi um mentor para mim, que prefaciou meu livro. O Rufino estava comigo agora semana passada. Nenhum evento. E eu tenho uma amizade com o Rufino há 11 anos que eu conheço o Rufino. Ele não era, mas ele se transformou. Hoje parece um popstar, a galera quer tirar foto, tal, aquela coisa toda. Ele chega lá e dá o recado dele e tal, enfim, e vai. Fala de quê? De valores familiares, né? De trabalho espiritual, tal, enfim, nessa linha, tá? Mas as pessoas também compram outra coisa muito mais importante. Não é só a celebridade. A celebridade é uma coisa. Às vezes eu nem contrato celebridades. Às vezes um evento que cabe ali uma celebridade para atrair público, beleza. Mas o meu posicionamento dentro dessa indústria é tema. Ou seja, o empresário está sangrando, eu vendo para CNPJ, não vendo para CNPF, o meu produto é CNPJ, e esse negócio, o oceano azul desse negócio é o CNPJ. E aí, o tema, por exemplo, o empresário tem vários problemas. Ele tem problemas com vendas, que é o meu posicionamento, por exemplo, né? Apesar de falar de outros assuntos, mas eu me posicionei como um palestrante de vendas. Eu sou conhecido como cara de vendas, entendeu? Então, a falta de vendas é o maior problema que o empresário pode enfrentar. Exato. Aí eu me posicionei. Liderança, tem problema de gestão de equipes, com gestão de pessoas, de empresas, ele tem problema com financeiro, gestão de fluxo de caixa, ele tem problema com um monte de problema. Tudo isso aí é tema, tudo isso aí é dor. Então, você tem um produto que atende a isso, então é isso que a gente faz. Hoje, dentro da nossa empresa, a gente tem temas que abraçam a empresa por completo. O que ele precisar, seja formato de palestra, de treinamento, in company, ou aberto, consultoria, através de parceiros estratégicos que nós temos, mentoria, tudo. A gente tem todos os formatos. O que ele precisar, a gente consegue resolver dentro dos temas. Bacana. Lucena, uma dica, né, para as pessoas que estão assistindo, acho que é interessante, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a empreender, né, nesse tema de palestras, ou seja, em qualquer área. Como manter a disciplina, a clareza e a energia em uma carreira de impacto? No caso, a pessoa está abrindo agora uma empresa na área de treinamentos, né, ela quer chegar, quer dar um treinamento. Como manter essa constância que você já mantém há quantos anos? 28. Há 28 anos. E você mantém com uma clareza, com um forte impacto mesmo, que as pessoas se encantam pelo Lucena no palco, as pessoas se encantam com o Lucena abaixo do palco, e quando o Lucena monta todo o cenário, né, como você tá aí, que pessoas ligam para saber, Lucena, e aí, como é que eu posso montar, que palestrante eu posso colocar? Isso é interessante. Como é que você deixa uma mensagem para essas pessoas que estão entrando nessa área, começando? Acho que a primeira coisa é você ser extremamente apaixonado pelaquilo que você faz. Quando você realmente se apaixona pelaquilo que você faz, você ama de coração, de todo o seu coração, sabe? Você se energiza todos os dias, sabe? Porque o trabalho é algo muito sagrado, né? Muito sagrado. As pessoas têm como castigo, muita gente tem como castigo, é por isso que não evolui.
O trabalho é algo sagrado, tanto para nós homens como para as mulheres. Ele dignifica, né? Ele nos fortalece. Então, quando a gente se apaixona, principalmente pelo nosso trabalho, pelo nosso propósito de vida e principalmente por pessoas, porque o nosso negócio é gente. Produto, ele é secundário, né? Serviço é secundário, é gente, sempre gente na frente. Então, para você manter a sua disciplina, para manter a sua persistência, porque não basta só talento. Tem pessoas talentosas que ficam no meio do caminho. E tem pessoas que são talentosas e são persistentes e avançam. E tem pessoas que não têm talento, mas têm persistência e conseguem vencer também assim. Por isso que a persistência, ela é a mãe de todas as virtudes. Exatamente. Ela é a mãe de todas as virtudes, porque quando você sabe exatamente ter paciência e persistência, eu lembro muito quando eu uso essas duas palavras, eu lembro da história do Bill Porter, aquele filme de Porta em Porta, você lembra? Sim. Tá no YouTube lá, para quem quiser assistir, Bill Porter, a história do vendedor que tinha paralisia cerebral. E a mãe dele botava o sanduíche lá, escrevia no sanduíche dele, paciência, do outro lado, persistência. Ele acreditava o tempo todo ali, ó, vai dar certo. E mesmo com paralisia cerebral, ele se transformou no maior vendedor da companhia dele, sendo desacreditado por todos e tendo a pior rota da empresa, pra você ter ideia. Isso por quê? Porque acreditou, foi paciente para esperar e foi persistente realmente para não desistir. O que acontece é que a maioria realmente desiste com pequenos obstáculos. Pequenas coisas que ele diz assim, cara, não é pra mim. Mesmo não é pra mim, palco, nossa, ser julgado pelas pessoas. Se você se prontifica realmente a subir num palco para poder falar, realmente você tem que ter muita coragem. Muita coragem. E entender que realmente, pô, seu conteúdo é bom, o formato é bom, entendeu? Você tem um diferencial ali para poder subir e fazer realmente acontecer, cara, se joga. Não tem como. A maioria, o que acontece é que a maioria não tem isso. Não tem. É morno. É muito feijãozinho com arroz, é muita coisa, sabe, comum, não, sem diferencial nenhuma. Aí quer fazer muitas vezes uma palestra, a gente sempre está puxando para a palestra, né, porque é um tema central aqui, e muitas vezes ele faz um PPT, né, um PowerPoint, e ali que ele coloca e começa a ler aquilo ali, mas não tem entusiasmo, não tem energia, não tem, sabe, aquela gana realmente de poder transmitir aquilo da forma que deve ser feito. E aí, muitas vezes, as pessoas acham chato. Exato. Aí diz, a palestra é algo chato. Não é para ser chato. Não é. Depende de quem está apresentando. Então, a minha dica, a minha sugestão é essa, cara. Apaixone-se por aquilo que você faz, verdadeiramente. Acredite realmente naquilo que você faz. Seu conteúdo é bom, a sua história é boa. Muito cuidado, inclusive, quando a gente fala de história, porque todo mundo tem uma história de vida interessante. Eu tenho minha história aqui, como eu tenho um pedaço para você, mas ela é muito mais profunda do que você imagina. Mas eu tenho pessoas que têm uma história muito melhor do que a minha. Então, minha história vende. Tá, as pessoas não compram história de vida, né? Pode caber ali no grande finale, numa palestra, o que ela vai comprar não é a palestra, não é o treinamento, não é a sua imersão. As pessoas compram o método. Sim. É justamente o que fez com que o Lucena, com a Camila, o Adriano, onde eles chegaram, o resultado que ele tem, como é que eu faço? É uma metodologia que eles querem saber. Perfeito. A gente comenta muito sobre isso, né? Sobre de escolher, né? Também a escolha das pessoas, que é muito interessante, né? Então, quando a gente decidiu convidar, a Camila decidiu convidar Lucena aqui para nossa mesa, é interessante isso, porque a gente viu o quanto Lucena é espelho, o quanto Lucena é um mentor, né, de tantas pessoas no Brasil, não só em Aracaju, não só em Sergipe, mas no Brasil. E por isso que foi essa pergunta mesmo, porque tem muita gente que desiste na primeira barreira que tem. E você não, você mostrou que você não desistiu. Principalmente eu lhe acompanhei recente do seu acidente. Foi. E vou ver o quanto você se determinou, você fez uma determinação para você sair logo daquilo. Que você, recuperação a sua histórica. Então, né? assim, eu que trabalho, eu que fui da área, né, de educação física, sei o quanto é desafiador, principalmente da lesão que você teve, né, da forma como foi, da sua recuperação absurdamente. Então, assim, Lucena, a pergunta foi bem, eu creio que vai tocar muitos empreendedores, né, que querem desistir, muitos empreendedores que ainda chegam para dizer, pô, será que vai dar certo? Acredite em você.
Eu acho que se você não acredita em você, você não tiver essa firmeza no que você está fazendo, você nunca vai fazer. Eu lhe acompanho nos seus treinamentos fora também, aqui em Aracaju, e é bacana demais mesmo. Pela sua determinação que você tem. Obrigado. Na verdade, tem que ser o exemplo, né? Não adianta a gente chegar no palco e contar as histórias dos outros e a gente ter nossa própria história. E chega um momento que você conta a história dos outros e aí e você passando por uma situação como eu passei, que não foram uma apenas, foram várias. Cara, você tem que tocar as pessoas, tem que tocar. E eu tenho que mostrar para as pessoas verdadeiramente aquilo que eu ensino no palco. Sim. Se eu estou mostrando, falando para as pessoas que tem que ser assim, e vai no momento desse que eu passei agora, né, de mais um Vale da Sombra da morte, e eu não dava, com os médicos falaram, 6 meses, de 6 meses a um ano para eu voltar a andar, cara, em cima de uma cama com minha perna paralisada, sem mover absolutamente nada, 17 dias internado, 10 na UTI, em um grave acidente lá em Morro de São Paulo, fez exatamente 8 meses agora. E eu me vi doido, eu falei, minha agenda cancelada, meus eventos cheios de viagem, coisa, cara, eu vou fazer o que 6 meses em cima de uma cama? Eu vou assustar, eu vou ficar maluco. E no resumo, na verdade, é sempre você contra você mesmo, e sua mente. Não é o corpo, mas é sua mente. Eles falaram, não, no mínimo 6 meses. Eu falei, não aceito esse diagnóstico. Não aceito esse diagnóstico. É tanto que eu boto isso lá, inclusive. Tem uma frase do... Esqueci o nome dele agora. Esqueci, mas vou tentar lembrar. Ele fala assim, ó, diagnóstico não é destino. Perfeito. E aí eu peguei isso, diagnóstico não é destino. Carpinejar. Diagnóstico não é destino. E aí, eu botei na cabeça, cara, eu não vou aceitar esse diagnóstico. Eu vou fazer antes. Foi quando eu contratei os melhores profissionais, apesar de ter plano de saúde, mas eu paguei tudo particular, pra você ter ideia, não sei a parte do hospital. E aí, falei, vou ter os melhores. Fisioterapeuta, nutrólogo, entendeu? Suplementação, tudo. Falei, cara, em 6 semanas eu tava voltando a andar. Não, foi um caso, você foi um caso e mostra para as pessoas e fora, sim, academia, musculação, treinamento. Academia eu ia de cadeira de roda, né? Eu saí da... Ele ia para fazer mesmo superiores, né? Porque não podia inferior. Realmente, isso mostra que é exemplo, realmente. As pessoas nem levantam para ir para academia, poderia ser uma desculpa para você, caramba, né? E você tá lá. E eu vi cada pessoa se agradecendo. Cara, eu tô aqui pensando de que se eu ia vir para academia, eu chego aqui e vejo você na cadeira de roda. Não, foi surreal mesmo a sua reparação. Eu parabenizo mais uma vez, porque assim mostra mais ainda que a determinação, a constância que você tem, não só na sua vida de treinamentos, de palestras, de ser mentor, mas foi na sua vida particular mesmo, né? Você mostrou que você pode, que muitas pessoas podem também. Pode. E aí está nesse processo, né? Continuo no processo ainda de recuperação. Passei por 2 cirurgias, ainda vou passar por mais uma ainda de correção, mas com minha mente, principalmente minha mente preparada para o que deve sabendo que eu vou voltar à condição que eu estava antes, ou tão próximo disso. Né? Na verdade, já estou nos 90%, mas para chegar a 99%. Entendeu? A grande realidade é essa. Então, hoje nós estamos vivendo uma geração, cara, de pessoas muito fracas, né? Exato. Infelizmente, as pessoas... elas estão cada vez mais fracas emocionalmente, cada vez mais fracas e tendem a desistir com muita facilidade, cara. Nessa época, não tinha nada disso. Quando eu comecei, eu tinha a necessidade, era a necessidade, falava mais alto. Eu me lembro que muitas vezes eu abria a minha despensa com minha filha pequena, cara, e não tinha nada. Assim, eu falei, caramba, eu tenho que fazer... acontecer. Se eu não for, eu tenho que ser provedor. Minha filha pequena, muitas vezes eu precisava viajar, ela grudava na minha perna. Hoje ela está com 25 anos, ela grudava, não chorava e tal. Eu falei, mas eu tenho que ir. Muitas vezes, coração partido, pegava minhas malas, não tinha carro naquela época, ia para a rodoviária. Então, inclusive quando eu passo na rodoviária aqui de Aracaju, cara, eu tenho uma lembrança assim bem forte, porque eu dormi muitas vezes nessa rodoviária aí. E aí, para poder esperar o ônibus para ir para outro estado e tal. E a história, né? Tudo é história. A gente vai vendo as histórias e lembranças, cara. E hoje, aí você vê tudo, caramba, deu certo, né? Valeu a pena. E é isso que eu quero deixar, inclusive, aqui, como o que você acabou de falar aí, que eu acho que foi muito assertivo. Né? Chegando já no final, deixar uma... Eu nem olhei pro relógio, caramba. Uma mensagem final e falando sobre mentalidade, o que é que você traz, assim, para o público do Decode Fix, que está assistindo a gente agora, para o seu público também.
essa mensagem final que você possa deixar pra Então, gente. eu acho que essa mensagem aí, ela vai ser bem pertinente nesse momento, né? Que é a mensagem que imagine que tudo que você quer para sua vida, seja ela no aspecto pessoal, profissional, tudo, absolutamente tudo, tá? Imagine que lá na frente deu certo. Não tem como dar errado, deu tudo certo. Vai dar certo de qualquer forma. Imagine você, o que é que vocês fariam com isso? Sabendo que vai dar certo. Então essa é uma reflexão, porque vai dar certo desde que você realmente faça tudo para que dê certo. Se dedique o máximo, não desista, estude, pesquise, se conecte, entendeu? Faça coisas diferentes dos outros, saia da multidão, entendeu? Para de ficar seguindo a manada, para de ficar assistindo televisão e mergulhe a sua mente nos livros. Eu não assisto televisão há 8 anos, que eu não ligo televisão, não sei para assistir uma série, agora estou assistindo The Chosen. Agora, Ensinamento de Cristo, é maravilhoso. E aí, cara, e mergulha profundamente no processo, porque se você quer verdadeiramente ser uma referência, um especialista, um expert na área, você tem que realmente aprender. Abrir a sua mente, abrir seu coração para aprender. E aí, você só vai se tornar diferente a partir do momento de quantas horas do seu tempo, todos os dias, você se dedica a isso. Cara, não tem como dar errado. Não vai dar. Você vai ter os percalços, você vai ter os obstáculos, e aí você tem que estar preparado. Mas a conta vai fechar no final. Não tem como não fechar. Bacana, entendeu? Muito obrigada. Mensagem. Está sendo pra gente, né? A gente vem justamente falando essa semana como foi cansativo, exausto, passei por enxaqueca, fui pra urgência para poder melhorar rápido, porque a gente não pode parar, tem que estar continuando. Não tem escolha. Não tem escolha. Eu fiz, escolha não, mas vamos, vai dar certo, vamos continuar, não pode parar, porque essa resistência que a gente cria também. Sim. É o que dá o resultado lá na frente, né? Então a gente tem uma visão, a gente sabe onde é que a gente quer chegar. Então não pode ser qualquer obstáculo que vai parar a gente. Tem que dar a continuidade realmente. Eu digo por ontem, minha Camila estava na urgência e hoje de manhã meus pais ligaram, e aí, Adriano, como é que tá a Camila? Eu disse, tá bem, tá ótima. Eu disse, sério, a gente não tem opção não, a gente tem que levantar e ir para trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Então a gente se dedica todo dia, a gente não tem escolha. A nossa escolha tem que ser o melhor. Então a gente procura, cada dia de uma vez e cada dia sendo melhor do que ontem, vai. Se você for comparar, né, nossos problemas, por maiores que eles sejam, nós sempre temos pessoas que têm problemas muito maiores do que o nosso. Exatamente. E nesse momento tem pessoas, inclusive, reclamando que não vai pro trabalho porque tá com uma dor na unha, no dedo, bota testado. Exato. Não vou não. Eu não vou não, vou passar aí na rua. E você ter pessoas, realmente, hoje nós precisamos ser esse tipo de pessoa, sabe? Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela diz assim, ó: jamais permita sair da presença de alguém sem tornar essa pessoa melhor e mais feliz. Eu acho que o que está faltando é isso, sabe? A gente ter esses seres humanos de luz, de canal de bênçãos na vida das pessoas, de poder realmente ajudar as pessoas. Claro que você vai ter decepções, você vai ter frustrações, você se decepciona muito, mas você não criar expectativa nisso. Porque tem aquilo que a gente controla e aquilo que a gente controla. Eu sei exatamente o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Exatamente. E por mais que você se decepcione com uma pessoa ou outra, nunca desistir das pessoas, né? Nunca desistir do ser humano, porque é isso que faz realmente a nossa vida fazer sentido. É a humanização, né? E no resumo, não vai ser nada você e ele. O resumo é sempre entre a pessoa e Deus, né? A prestação de contas é lá depois. Augusto, muito obrigado. Quero deixar aqui uma lembrancinha do Decode Fix. Muito obrigado. Um cafezinho, seja com a nossa caneca, para lembrar sempre da gente. E agradecer mais uma vez a sua presença. Foi Passou muito rápido, é uma palestra, passar. Obrigado mesmo, Lucena. Você tá aqui, né, no podcast do Decode Fix, porque é uma honra mesmo ter o Lucena, pegar um horário, 1 hora de relógio, né, na sua agenda. A gente sabe que você tem outros afazeres aí, mas tirou esse tempo para ensinar mais um pra gente e para as pessoas que estão assistindo, né? Isso é interessante mesmo. Eu que agradeço vocês, Adriano, Camila, obrigado pelo convite, tá? Estou sempre à disposição aí para poder contribuir de alguma forma, tá? Parabéns aí pelo projeto, parabéns aí pelo podcast e continua firme na missão aí. Vocês são transformadores de vidas. Obrigada. Nada, tamo junto. Tchau. Tchau, gente.